Falcão e o Soldado Invernal estreou no Disney Plus hoje, depois de uma semana aí de ato, desde o final de WandaVision, uma série que me conquistou demais, porque ela trouxe o arco narrativo da Feiticeira Escarlate, conseguiu detalhar a personagem e o Visão, e agora a Marvel tá brindando a gente com essas séries que mostram esses personagens secundários, como o Falcão e o Soldado Invernal, de uma maneira muito mais abrangente. Ao invés de fazer um filme de apenas 2 horas, eles fazem uma série que leva aí de 6 a 8 horas para contar de verdade e se aprofundar melhor nesses personagens, que a gente sempre via no universo cinematográfico da Marvel, mas a gente nunca conheceu a fundo suas histórias, seus dramas, seus dilemas pessoais. E agora, finalmente, com a estreia Disney Plus, a gente pode conhecer melhor eles e eu estou amando isso. Falcão e o Soldado Invernal é totalmente diferente de WandaVision. Enquanto WandaVision teve um começo lúdico, que fazia aí uma homenagem à série I Love Lucy, a Feiticeira, Falcão e o Soldado Invernal tem a pegada de Capitão América 2, o Soldado Invernal, que é um dos meus filmes preferidos da Marvel, se não o preferido até hoje, porque é o filme mais pé no chão, que fazia aí um thriller de espionagem em homenagem aos filmes dos anos 70. Mas, Renato, Falcão e o Soldado Invernal é bom? Antes de eu continuar, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, para eu continuar fazendo essas críticas fresquinhas para você. Eu nem preciso falar que esse vídeo tem spoilers, eu vou comentar tudo que aconteceu nesse episódio. Então, se você ainda não assistiu, corre daqui. Ou se você adora um spoiler, pode continuar, porque hoje eu vou explicar tudinho que aconteceu nesse episódio e falar qual é a minha expectativa para os próximos episódios da série. Falcão e o Soldado Invernal vai ter 6 episódios de 40 a 50 minutos. Ele vai ser um pouco mais curtinho do que WandaVision. E esse primeiro episódio, de 48 minutos, faz jus aos filmes dos Vingadores. A gente tem 2 grandes sequências de ação aqui, com efeitos especiais de ponta, que vão deixar os fãs da Marvel, que gostam de pancadaria, muito empolgados. A série começa mostrando o Buck, vivido pelo Sebastian Stan, ele que é o Soldado Invernal. Ele foi capturado pela Hydra e ele acabou se transformando em uma arma mortal. Eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral nele, então ele matou diversas pessoas em várias missões, e agora que ele voltou a ter consciência, ele era um rapaz super do bem, ele era amigo do Steve. Ele continua tentando lidar com o estresse pós-traumático de tudo que ele fez, e a gente vê uma grande sequência de ação, quando ele ainda era o Soldado Invernal, de ele matando uma pessoa inocente, e hoje a gente vê ele convivendo com o pai da vítima, tentando ali se perdoar e pedir perdão pelas ações dele. A gente vê que ele está passando por um dilema muito grande, ele vai na psicóloga, ele dorme no chão, em uma referência, um diálogo que teve em Capitão América 2, que o Steve falava que a coisa mais difícil, depois de eles terem ido pra guerra, é ele deitar numa cama macia. Então ele dormia no chão, de tanto estresse pós-traumático que eles tinham. Então a gente tem vários easter eggs e referências para quem conhecia muito bem o universo cinematográfico da Marvel. A gente vê que ele continua nesse dilema, mas que ele tá melhorando bastante. Ele tá tendo a ajuda dessa psicóloga, ele conhece uma pessoa que provavelmente vai ajudar ele nos próximos episódios. O primeiro episódio já deixa bem claro que o Buck tá procurando por redenção e que finalmente ele vai encontrar o caminho dele aqui, com a ajuda do nosso querido Sam Wilson, que é o Falcão. Mas eles não têm uma interação ainda nesse primeiro episódio. A gente vai vendo o que está acontecendo na vida de um e de outro, para nos episódios futuros a gente ver essa parceria, que para mim é bastante inusitada. Eu nunca imaginei que eles iriam virar uma dupla, porque eles nunca se deram bem, né? Mas eles eram os 2 grandes amigos do Steve Rogers, e alguém tem que levar esse legado que era do Capitão América. Corta para a vida do Sam Wilson, o Falcão. No filme de 2014 a gente descobriu que ele tinha saído da Força Aérea depois da morte do parceiro dele, ele estava traumatizado, e agora, depois de ele ser blipado, 5 anos depois, ele volta à vida dele, tentando se encontrar, e ele está trabalhando na aeronáutica, provavelmente devido ao Tratado de Sokovia, tentando ajudar em missões ali. Agora ele está como asa vermelha, ele tem um novo equipamento.
E ele tá passando por diversos problemas financeiros. É a primeira vez que a gente vê os dilemas reais de um super-herói, né? Porque super-herói não é uma profissão, a não ser do Tony Stark, ele criou uma profissão porque ele tinha muito dinheiro, mas e os outros heróis que não têm tanto dinheiro? Então a gente vê o Sam Wilson tentando se encontrar financeiramente, ele deixou a irmã e os sobrinhos dele quando ele foi blipado, então a família dele teve problemas financeiros, a irmã dele tá falindo, ele precisa ajudar ela, precisa ajudar os sobrinhos, e o episódio mostra ele tentando conseguir um empréstimo, tentando se reestruturar financeiramente e ajudar a irmã, que ficou muito triste com o desaparecimento dele e não concorda que ele continue sendo um super-herói depois de tudo que aconteceu, com razão, porque ela ficou sozinha tendo que cuidar dos filhos e ele era uma grande ajuda antes de ele ter desaparecido. Nós temos uma grande cena de ação com o Sam Wilson também, agora ele é o Asa Vermelha e a gente vê ele desempenhando uma missão muito parecida com a que o Steve fazia quando ele trabalhava na SHIELD, e a gente vê que ele continua na ativa mesmo com todos esses problemas pessoais. E a cena de ação da série foi o que me deixou mais empolgado, porque enquanto o WandaVision começou devagar, aqui a gente tem cenas de ação de fazer jus aos filmes da franquia Vingadores. Me lembrou muito o estilo das cenas de ação de Capitão América Soldado Invernal, que são aquelas cenas de ação com câmera tremida, tipo da franquia Bourne, e eu fiquei muito empolgado porque a série ela já começa com tiro, porrada e bomba, mesmo tendo momentos bastante dramáticos que vai trabalhar o arco narrativo aí dos personagens. Ainda falando sobre o Falcão, é introduzido um novo personagem na série, que é bem conhecido nas HQs. O nome dele é Joaquim Torres, ele é vivido pelo Dani Ramírez, que é um jovem que ajuda o Falcão quando ele assume nos quadrinhos o manto do Capitão América. E o Joaquim, ele tá numa missão também ajudando o Sam, enquanto o Sam vai pra casa da irmã dele, ele continua lá e ele tá atrás de uma operação terrorista poderosíssima chamada Left, que não existe nos quadrinhos, e ele filma um cara que tem superpoderes. O cara tá com uma máscara, ele dá um chute e parece que ele tomou o soro do super soldado que o Capitão América tinha tomado, porque o cara é muito forte e eu acredito que a série vai abordar isso, esse soro que vai ser aplicado em novas pessoas, porque talvez o governo, ou alguém do governo, ou um grupo vilão tipo a Hydra, esteja tentando criar aí um novo grupo de super soldados, né? Uma missão que havia sido abandonada. E em mais um easter egg, vale lembrar que Joaquim, conhecido também como Primeiro-Tenente Torres, nas HQs se transforma no Falcão. Uma das cenas mais legais do episódio de Falcão e Soldado Invernal é quando eles retornam a um lugar muito conhecido da franquia, a exposição do Capitão América no Smithsonian, e é quando o Sam decide que ele não está preparado para assumir o manto do Capitão América. Ele acredita que esse legado deve ser mantido com Steve Rogers e ele devolve o escudo que havia sido dado para ele para o governo, e o governo coloca esse escudo na exibição. Mas o que ele não imaginava, e que foi a coisa mais chocante dos quadrinhos, é que o governo iria anunciar um novo Capitão América, e que não é ele e nem ninguém que o Steve Rogers escolheu. A cena final para mim foi chocante. A gente descobre que o governo escolheu na surdina um novo Capitão América sem avisar o Sam Wilson, e ele é o John Walker, que vai ser vivido pelo White Russell, um ator que eu adoro muito. Ele tem a cara do Capitão América, ele fez a Operação Overlord, mas é uma revelação bombástica, né? Quem é John Walker? Nos quadrinhos, o John Walker é uma versão corrompida do Capitão América, ele também é conhecido como agente americano, e ele é controlado pelo ambicioso governo, e ele foi treinado pelo Taskmaster de Viúva Negra, então ele tem as mesmas habilidades do Steve Rogers, o que faz dele um poderoso inimigo para os nossos Vingadores. Será que eles vão seguir essa premissa? Eu acredito que sim. A gente vai ter um Capitão América controlado pelo governo, e eu tenho certeza que esse novo personagem vai ser um grande inimigo para os Vingadores,
porque vamos conver, né? Ele vai estar a serviço do governo norte-americano, e o governo norte-americano nem sempre foi favorável aos Vingadores, visto aí o Tratado de Sokovia. Eu acho que vai dar um embate muito legal. A série ainda vai apresentar também o Barão Zemo, que a gente viu em Vingadores Era de Ultron, que causou uma confusão entre os nossos heróis, só na mente deles ali. Então a expectativa para Falcão e o Soldado Invernal tá lá em cima. Esse primeiro episódio valeu nota 9. Eu achei que ele conseguiu adiantar várias coisas ali e mostrar esses dois arcos narrativos, o do Falcão e o do Soldado Invernal, que vai se entrelaçar aí nos próximos episódios. Acredito que no próximo episódio a gente já vai ver esse embate dos dois, que a gente viu pelo trailer, não vão se bicar logo no início, mas vão precisar se juntar para uma causa maior e um inimigo ainda mais perigoso. Eu fico por aqui, depois eu quero que você fale o que você achou desse episódio, se você gostou ou não, e qual é a sua expectativa para a série. Grande beijo e até a próxima. Mas a gente tá bem na fita.